A falta de abertura que você sente em falar que errou no seu trabalho tem um nome. Há um tempo atrás eu contei sobre um erro que eu cometi e como é importante a gente nomear para saber o que tem e o que não tem na sua relação de trabalho. E aí, para começar, você que gosta de estudar, você que gosta de ler, primeira indicaçãozinha, esse livro aqui, ó. Organizações Sem Medos, da Amy. Ele começa a falar um pouco sobre segurança psicológica e quanto ela é importante pro desenvolvimento de um time. E aí, se você não é líder ainda, ou não é tão conectado com os temas de liderança, talvez você fique um pouco assim, do tipo, qual é o meu papel nisso tudo? Mas, como pessoa não líder, eu posso falar pra você que é importante você entender o que é ou não segurança psicológica. E hoje onde eu trabalho, eu tô numa posição sênior, e hoje onde eu trabalho, eu sou a pessoa que eu posso falar assim, cara, fiz uma cagada enorme, mas tá aqui a solução. E óbvio que isso depende do seu nível de maturidade. Se você for uma pessoa júnior, talvez você não tenha tanta solução para algum erro que você cometa. Mas a forma com que você abre essa conversa com o seu gestor, se você tem espaço para isso, indica se você tem ou não segurança psicológica dentro dessa organização ou dentro desse time que você tá. Eu já trabalhei em lugares em que eu não podia errar. E é meio blé, né? Você falar que você não pode errar, porque não somos máquinas. Mas eu evitava bastante. E eu já trabalhei em times onde eu sabia que uma pessoa, ela omitia muitas informações só para não falar que ela foi a responsável por aquele erro. Mas isso causa um medo gigantesco. Então, pensa comigo. Qual é o básico que funciona? Para você que é não líder e quer entender o que é essa bagaça de segurança psicológica. Se você é uma pessoa que pode chegar pro seu chefe e falar assim, chefe, errei, mas essa daqui é a solução, talvez você trabalhe em um lugar onde você tenha segurança psicológica. Ou você é muito amigo, best friend do seu chefe. Mas se você tá num lugar onde você não pode falar que você errou, onde você tem medo, aonde você não consegue trazer uma ideia, né? Ou dizer que não concorda com alguma coisa, independente se você está falando, né, do seu par ou do seu líder, você tá num lugar onde você não tem segurança psicológica. E qual é o problema disso quando a gente não é líder, né? Que o bate-papo aqui é com quem ainda não tá nesse meio da liderança. E qual é o legal, né? E qual é o ponto de atenção também? O legal é que quando você consegue nomear e sabe do que você tá falando, você consegue abrir conversas para que talvez nesse lugar tenha espaço para você errar, tenha espaço para você falar, não concordo. E o ponto de atenção é que quando a gente tá nesse ambiente e não existe espaço para você nem abrir essa conversa, você repete padrão. Ou é a mesma coisa que o seu chefe faz com você faz com o seu liderado, seja direto ou indiretamente, porque a gente sabe que, dependendo da organização, mesmo que você não tenha um cargo de liderança oficial, você muitas vezes lidera um estagiário ou um jovem aprendiz e você repete o padrão. Então, se com você ninguém te permite errar, com o outro que tá ali com você, você também não vai permitir errar. E aí você fica nesse lugar de sempre achar que o outro... Aí fica naquela cara, né? Assim, nossa, fulano, você fez isso, não fez. Então você me dá aqui que eu vou fazer porque eu faço melhor. É sempre o seu jeito que é o melhor, é sempre você é o alecrim dourado. Já passei por essa fase, tá, gente? Você sabe que aqui o bate-papo é real sobre o que de fato acontece. E eu já passei por essa fase de achar que só a forma com que eu faço as coisas é a melhor possível. Peço perdão desde já pros meus pais, beijo, amo vocês. Mas eu já passei por essa fase. Hoje, eu tô aprendendo, né, a nomear o que é uma coisa, o que não é, como que você, mesmo não sendo líder, melhora, né, o seu ambiente de trabalho. Hoje eu consigo dar espaço para que as pessoas tragam ideia e eu consigo aceitá-las melhor. Porque, de fato, quando você não tem esse espaço dentro da sua organização, você também não dá espaço pro outro, você também não escuta. E quando você escuta, é com aquela cara, né? Porque se vocês não sabem, o corpo fala. Aí você cruza o braço, você faz aquela cara de que idiota. Então, sim, gente, a gente, normalmente, segurança, quando a gente fala de segurança psicológica, conversas difíceis, quase conversas de liderança, são temas que permeiam ali a liderança, principalmente a primeira liderança, e nem sempre, né, a primeira liderança, mas tá ali permeando. Mas é importante a gente, né, que tá nessa fase mais de analista sênior, indo pra um papel mais de coordenação de gestão, entender também sobre isso, porque a gente repete os padrões que são nos ensinados. E quando a gente não se percebe nesse lugar, que você tá fazendo com o outro, aquilo que fizeram com você, sendo que você gostaria de ter um espaço pra ter inovação, pra ser criativo, pra trazer as suas ideias, você também cria um espaço de não segurança para o outro. E sendo que o legal é como que a gente, com a informação que a gente tem, consegue ter e fazer com que aquele ambiente de trabalho seja muito mais legal.